Um dia Jacó, ele num determinado lugar, ele adormeceu e encostou a cabeça a uma pedra, onde ele teve um bom tempo de sono. E ele sonhou um sonho. Ele sonhou um sonho em que viu uma escada que tocava aos céus e por ela anjos desciam e subiam. E nesse sonho Deus falou com ele. Ele, quando acordou desse sonho, ele tremeu. E ele disse: este lugar é terrível. Neste lugar Deus está e eu não o sabia. E ele pegou naquela pedra que serviu de travesseiro e a erigiu e chamou aquele lugar Betel, que significa casa de Deus. Nós hoje temos um privilégio maior. Jacó parou num lugar que não sabia, não é, que Deus se ia mover. Mas nós, amados, nós sabemos que quando nos reunimos em seu nome, na sua casa, Ele se move. Amém? Então este é o nosso privilégio. Deus está no nosso lugar e onde Deus está, coisas maravilhosas acontecem porque Ele é bom. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria ainda de perguntar, quem é que nos visita pela primeira vez? Faça-me um sinal com a sua mão, por favor. Temos ali um... Oh, que maravilha. Eu vou pedir o favor de ficarem de pé. Pode ser? Não custa nada. Até eu estou de pé. Muito bem, graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Faça o favor de ficarem sentados. Quero vos dizer, em nome da nossa igreja, em nome da pastora Maria José, que hoje não está, que vocês são todos muito bem-vindos a este lugar, a esta casa de oração, onde nós temos o privilégio de cultuar a Deus e de pregar a sua palavra. E o desejo do nosso coração e a nossa oração é que estejam atentos para que Deus possa tocar a vossa vida. Amém. E vocês saiam hoje deste lugar devidamente transformados, porque essa é a sua vontade. Amém. Vamos dar mais uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos muita gente a visitar-nos e é sempre um grande privilégio para nós. Aproveito para dizer que a pastora Maria José ela não está presente, ela foi convidada, é convidada especial na Igreja Figueira da Foz, ok? Porque a nossa igreja ali, a nossa congénere, completa 33 anos de vida e o pastor Mário e a pastora Carla têm contribuído também para esse sucesso, para essa caminhada e também estão de parabéns. Amém? Glória a Deus. Eu acho que o meu som não está nada bom. E vocês, parece bem? Glória a Deus. Então vá, continuem lá a trabalhar. Vamos abrir a palavra de Deus. Vocês aí e eu aqui. Glória a Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 4. Vamos ler os versículos 13 e 15. E para os amados irmãos que estão a tomar notas, o título desta mensagem é este: Jesus, uma vida de oração. Amém? O pastor Guerreiro, a semana passada, começou a falar acerca de oração. A pastora Maria José, na próxima semana, também irá nos trazer uma mensagem acerca da oração do Pai Nosso. E como não poderia deixar de ser, eu também senti da parte de Deus falar sobre a oração e, portanto, este é o título da mensagem: Jesus, uma vida de oração. Jesus em tudo é o nosso exemplo. Amém? É para Ele que nós devemos olhar. E falemos nós sobre oração, falemos de fé, falemos de obediência, falemos do amor de Deus. Jesus é o centro da nossa mensagem. Amém? Porque Ele é a principal referência. Glória a Jesus. E em Efésios, no capítulo 4, versículos 13 a 15, ainda antes de orar, diz assim então a palavra de Deus: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Alô? Varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, ou seja, no nosso caráter e na nossa conduta. Verso 14, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor ou em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém, amados irmãos? A palavra de Deus é clara. A vontade de Deus para nós que também somos filhos de Deus é que possamos crescer em tudo naquele que é a cabeça e do qual nós somos corpo. Então, amados irmãos, Jesus em tudo, Ele foi o exemplo. Nós não podemos dizer que Jesus foi um exemplo. Esqueçam isso. Jesus foi e é o exemplo. Amém? Todos os outros, amados irmãos, podem ser bons exemplos e na palavra de Deus encontramos muitos heróis e heroínas da fé. Temos a lista de Hebreus 11 que os irmãos conhecem, mas todos eles foram bons exemplos, mas são meros exemplos. O exemplo dos exemplos
é Jesus Cristo, nosso Senhor. E é para Ele, amados irmãos, que nós precisamos de olhar e é com Ele que nós precisamos de aprender, porque essa é, na realidade, a nossa melhor referência. Ser um cristão, queridos irmãos, é mais do que acreditar em Cristo. Amém? Se eu perguntasse agora aqui, quem é que está aqui no nosso meio que é um cristão? Todos nós iríamos levantar as nossas mãos. Provavelmente aqui o Jorge Fonseca iria levantar também as pernas. Ok? Porque é isso, amados irmãos, é isso que nós afirmamos, é isso que nós consideramos que somos, é isso que queremos ser, mas ser um cristão é mais do que acreditar em Cristo, é sobretudo imitá-lo. Alô? Para que possamos ser mais parecidos com Ele a cada dia. Essa é a vontade de Deus. Deixa-me acrescentar, é só assim, amados irmãos, nesta caminhada, ok? Olhando firmemente para Jesus, tornando-nos cada vez mais parecidos com Ele, que Deus é glorificado e o mundo é transformado. Amém. Então nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. Amém? Porque é assim que nós somos transformados na sua imagem. E é assim, amados irmãos, que o mundo também é transformado através de nós. Amém? E é isso que a palavra de Deus nos diz. Nós olharmos para Jesus Cristo, porque nós estamos nesta caminhada de aperfeiçoamento para atingir a estatura completa de Cristo. Ele sim, o varão perfeito. E acrescenta que então em tudo, amados irmãos, nós devemos crescer em Cristo Jesus, porque Ele é a cabeça. O apóstolo João ainda acrescenta, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amém? E por isso eu dizia, se eu perguntasse quem é que aqui é cristão, todos nós levantamos as mãos. Amém? Mas não basta dizer que estamos nele. Foi isso que João nos disse. Aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Então não basta afirmar que eu sou um cristão. É preciso, na realidade, eu demonstrá-lo pela minha atitude e pela minha conduta. Mateus também acrescenta, e eu não estou a mencionar os versículos em concreto ou a referi-los, amados irmãos, para não desviar daqueles que são os textos principais desta mensagem. Mas Mateus dizia, não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Estas são palavras de Jesus relatadas por Mateus. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu Senhor. Amém, amados irmãos? Nós não somos mais do que Jesus. Quem dera a cada um de nós ser cada vez mais parecido com Jesus. Amém? É isso que disse Jesus. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu Senhor. Ser semelhante a Cristo. Nesta manhã, quem é que quer ser mais parecido com Cristo? Glória a Deus. A pergunta nesta manhã é esta, não é quem é que é cristão, é quem é que quer ser mais parecido com Jesus. Amém, amados irmãos. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Glória a Jesus. E de seguida vamos nos debruçar acerca da vida de oração de Jesus, que é o nosso grande exemplo. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, Senhor. Está escrito, Senhor, que céus e terra passarão, mas a Tua palavra permanece para sempre. E nós agora, Pai, como dizia a Tua serva, em plena reverência diante de Ti, porque Tu estás neste lugar, e nós viemos para Te adorar, para Te louvar, para Te servir e para aprender de Ti, que és manso e humilde de coração e encontrarmos descanso para a nossa alma. Pai, usa o Teu servo nesta manhã com poder e sabedoria, Pai, e discernimento, para que a Tua palavra flua poderosamente e possa tocar, possa inundar a vida de todos os meus irmãos. E em particular eu destaco a vida daqueles que nos visitam pela primeira vez. Senhor, é com grande alegria, Senhor, que nós os recebemos no nosso meio. E o desejo do nosso coração e a nossa oração é para que também Cristo Jesus lhes seja revelado, para que possam nesta manhã, Senhor, dar um passo de fé, para renderem a sua vida a Jesus e que todos nós possamos sair deste lugar verdadeiramente edificados, Senhor, verdadeiramente restaurados, verdadeiramente felizes, Senhor, porque é um privilégio estar na Tua presença, é um privilégio, Senhor, carregar a Tua presença, é um privilégio sermos Teus. Fala aos nossos corações, Senhor. Ministra a nossa vida acerca da vida de Teu precioso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, para que nós possamos aprender com o Seu exemplo e possamos cada vez mais crescer, Senhor, na Sua imagem. Ele que é a nossa cabeça, Ele que é o varão perfeito, é a Sua estatura que nós queremos alcançar, porque nós sabemos que nesse processo, Senhor, nós somos transformados. Senhor, Tu és glorificado e o mundo, Senhor, também, Ele experimenta a Tua graça, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, vamos então abrir a palavra de Deus em Lucas e basicamente vamos nos debruçar acerca do relato de Lucas, médico grego.
um homem que procurou minuciosamente inteirar-se de tudo o que Jesus fez e ensinou, e que nos transmite, que nos dá a conhecer a vida de oração de Jesus de uma forma muito interessante. E, portanto, eu vou acrescentar eventualmente um ou outro versículo, mas nós vamos centrar-nos nos textos de Lucas e começamos com Lucas no capítulo 3, versículos 21 a 22. Diz assim a bendita palavra de Deus. Ana, estás pronta? Se eu disser alguma coisa menos acertada, corrijo, está bem? Glória a Deus. Não me atirem a nada. Então diz assim, Lucas 3, 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, e orando ele, o céu se abriu. Amém, amados irmãos? Esta palavra é bombástica. Ok? Então toda a gente se batizava. Jesus também foi batizado. E orando ele, o céu se abriu. Amém? Versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Ou seja, em ti eu tenho todo o meu prazer. Amém, amados irmãos? Deixa-me dizer a vida pública ao ministério de Jesus, porque nós sabemos muito pouco acerca dos seus primeiros 30 anos de vida. Sabemos muito pouco, sabemos alguma coisa, sabemos da sua dedicação, que com 12 anos ele ficou retido pelo pai no templo, e quer José, quer Maria andavam à sua procura, mas sabemos muito pouco. O que sabemos essencialmente é o período em que ele iniciou o seu ministério e a sua vida tornou-se pública, que é aquilo que na verdade nós precisamos de conhecer. Amém, amados? Então diz a palavra de Deus que a vida pública ao ministério de Jesus começou com oração. Porque estamos a falar de oração. E hoje o foco desta mensagem é a oração. Amém? Não começou só com oração. Começou com obediência à palavra de Deus. E por isso ele estava a ser batizado. Amém? Mas hoje o nosso foco é a oração. E o que diz a palavra de Deus é que, orando ele, o céu se abriu. O irmão sabia que quando o irmão ora em nome de Jesus, o céu se abre sobre a sua vida? É que o que está escrito é para nosso exemplo. Amém. Então, quando nós oramos, o céu se abre sobre a nossa vida. E há pessoas que ainda não entenderam esta verdade. Ok? Esta é uma verdade das Escrituras, é um princípio infalível. Quando nós oramos, como ouvimos a semana passada, segundo a palavra de Deus, amém? Em nome de Jesus e com a atitude certa, que é um coração contrito e quebrantado, o céu abre-se sobre a nossa vida. Alô? E diz mais, amados, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu. Quando tu oras, o céu se abre sobre a tua vida e o Espírito Santo desce sobre ti. Amém. O céu se abriu com Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ele, o encheu, o inundou e o Pai falou ao seu coração. Tu és o meu filho amado, em ti eu tenho todo o meu prazer. Quando nós oramos, o céu se abre, o Espírito Santo vem sobre nós e Deus fala ao nosso coração. Amém. E só com uma palavra de Deus e com a força do seu Espírito é que nós podemos viver uma vida vitoriosa, cumprindo o propósito do nosso Senhor. Amém. Tudo isto acontece, amados irmãos, com uma simples oração. O céu abre-se, o Espírito Santo vem fortalecer o teu coração e o Pai Celestial ministra a tua vida. E é isso que todos nós precisamos. E é isso que nós estamos a aprender com Jesus. Olha, diz a palavra de Deus em Atos 4:31 o seguinte. Eles não têm este versículo, não importa. Basta só ouvirem. Atos 4:31 para quem está a tirar notas. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Então já não estávamos a falar de Jesus. Estávamos a falar dos discípulos que depois de terem curado aquele coxo de nascença ou aquele paralítico à entrada do templo no momento da oração, ok? Eles foram levados às autoridades eclesiásticas e passaram inclusivamente uma noite na prisão. E quando eles voltaram para os seus, eles contaram o que tinha acontecido e começaram a orar.
Ok? E no final do seu momento de oração diz, Atos 4:31, tendo eles orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, porque foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. À semelhança de Jesus, também os seus discípulos, naquele momento, quando oraram, aquele lugar se moveu. E o Espírito Santo caiu sobre a sua vida. Amém. Porque eles foram capazes de ver isso na vida do próprio Senhor Jesus. Quando nós oramos, o céu se abre e o Espírito Santo vem. E Deus fala ao nosso coração e Deus inspira a nossa vida. E Deus prepara-nos para as batalhas desta vida. É quando tu oras que Deus se manifesta na tua vida. Como é que Deus se manifesta na tua vida? Falando ao teu coração, capacitando, restaurando-te, curando-te. E olha, e quando isso acontece, não só Deus vem à tua vida para te restaurar, para te capacitar, para ministrar a ti, mas também para se usar através de ti. Ou para se usar da tua vida. Para que tu possas ser uma bênção para todas as pessoas. Tudo isso começa com uma vida de oração. Um pouco mais à frente, Lucas no capítulo 5, versículos 15 e 16. É Lucas que está a salientar estes aspectos fundamentais e particulares da vida de oração de Jesus Cristo. Lucas capítulo 5, versículos 15 a 16. E diz assim, palavra muito interessante. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente, ou seja, multidões, para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Alô? Faz sentido ou não? Mas agora reparem o que nos é relatado por Lucas no versículo 16. Porém, apesar da sua fama se propagar mais, se ajuntar a multidão para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades, apesar de tudo isso que é uma bênção, diríamos nós. E dizemos, e é. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Parece um contrassenso. Parece ou não parece? Então a Bíblia diz que a sua fama propagava-se ainda mais, ajuntava-se grande multidão para ouvir, para ser por ele curada. Porém, ou seja, em contrapartida, ele retirava-se para os desertos e ali orava. O que é que será que aqui Deus nos quer ensinar com o exemplo de vida de Jesus? Olha, querido irmão, Jesus privilegiava mais a intimidade com o Pai do que o espetáculo. Ministrar a vida das pessoas é fundamental. A pastora Maria José disse aqui há pouco tempo o seguinte: Jesus é a essência e as pessoas são o essencial. Ok? Mas ministrar a vida de uma pessoa sem ter comunhão com Deus é mero espetáculo. É show-off. E há pessoas que estão interessadas no show-off, no espetáculo. Ok? Numa bela representação. Mas Jesus privilegiava a intimidade com o Pai. Porque se nós não tivermos comunhão com Deus, se nós não recebermos primeiramente de Deus, nós não teremos nada para dar às pessoas. Alô? Eu conheci pessoas na igreja há vários anos, com responsabilidade na igreja, que nem tempo tinham para orar. E diziam isto abertamente. Eu tenho tanta responsabilidade e tanto trabalho que eu nem tenho tempo para orar. É preciso discernimento, ok? Para compreender que a oração é o principal. E é quando nós oramos e temos uma vida de comunhão diária com Deus, que Deus nos usa e Ele se move em nós e através de nós. Ok? Então Jesus privilegiava a intimidade e por isso, fosse a multidão que fosse, Ele tinha que manter a sua proximidade e a sua relação de intimidade com o Pai para que os rios de água viva continuassem a fluir da sua vida para a multidão. A ministração, amados irmãos, é essencial. Nós, ao domingo em particular, nós fazemos sempre questão de ministrar a vida das pessoas. Mas a ministração não pode comprometer a nossa comunhão com o Pai. Em Mateus, no capítulo 7, versículos 22 e 23, diz assim, este também não lhes dei, não deve ser projetado, mas Mateus 7, 22 e 23 diz: muitos me dirão naquele dia, são palavras do próprio Senhor Jesus, Senhor, Senhor, não profetizámos nós em Teu nome não expulsámos demónios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Alô, amados irmãos, nunca vos conheci. É preciso ter intimidade com Deus. É preciso ter uma relação com Deus. A ministração deve resultar dessa vida de comunhão com Deus. Caso contrário, não é uma ministração segundo a vontade de Deus e não opera o poder de Deus. Alô?
A nossa vida de oração começa na esfera privada. Jesus ensinou, mas tu, e esta palavra é para ti. Está lá em Mateus 6,6, mas tu, e esta palavra é para todos nós. Deus não faz distinção de pessoas. Tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então a nossa vida de oração começa na esfera privada. E eu não vou perguntar por uma questão de princípio e de respeito. Mas eu não sei se todos nós estamos aqui e oramos diariamente, a sós, diante de Deus. Ok? Mas essa é uma resposta que tu tens de dar a ti mesmo. Porque o caminho é este. Quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, teu Pai que vem em secreto recompensará publicamente. Amados, é por intermédio da oração que podemos e devemos ter comunhão com Deus diariamente. Era por essa razão que Jesus orava. Jesus orava para manter a comunhão com o Pai. Amém. Jesus não estava no céu, estava na terra. Amém, amados irmãos. Nós, para termos comunhão com Deus, nós precisamos de orar. Eu vou dar um exemplo que veio ao meu coração quando eu estava a preparar esta mensagem. Quantas vezes eu estou na presença da minha mulher? Lá em casa é todos os dias, ao final do dia. Ela está lá no sofá ou no computador e eu estou na minha poltrona. Para mim é uma poltrona, é um sofá idêntico, mas pronto, é a minha poltrona. Olha, e deixe-me dar este simples exemplo. Nós estamos ou não estamos na presença um do outro? Estamos. Ela está no sofá dela e eu estou no meu. E o facto de estarmos na presença um do outro significa que nós estamos a ter comunhão? Alô? Nós dizemos, amados irmãos, este é um exemplo ainda que mal comparado, porque é um exemplo meramente humano. Estamos a falar de Deus Nosso Senhor. Ok? Nós dizemos, e bem, nós somos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo vive em nós. É verdade, nós carregamos a presença de Deus. Essa presença pode ser maior e pode ser manifesta diariamente. Ok? Mas nós somos o templo do Espírito Santo e transportamos a presença de Deus. Mas ainda assim podemos não ter comunhão com Ele. Porque uma coisa é estar na presença e outra coisa é dialogar. E eu posso estar na presença dela e dizer, eu todos os dias estou com a minha mulher tão bonita, tão romântico. Mas não a conhecer na profundidade, porque a gente não fala. Eu não abro o meu coração com ela, ela não abre o coração dela comigo e a gente mal se conhece, mas estamos sempre juntos. E que casal tão bonito e tão harmonioso. Os irmãos percebem? Então é isso que Deus espera de cada um de nós. Nós, para conhecermos Deus, precisamos passar tempo com Ele. É claro que o Espírito Santo está sempre connosco. Ele é a marca de que somos seus filhos. Mas nós precisamos desenvolver intimidade com Deus. E isso alcança-se por intermédio da oração e da meditação da sua palavra. Porque até para nós entendermos a sua palavra, nós precisamos da revelação do Espírito Santo. E isso também se alcança com oração. Mas deixe-me acrescentar, um cristão que ora em privado manifesta a presença e o poder de Deus em público. Alô? Não sei o que eu digo, é Jesus, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Um cristão que ora em privado manifesta a glória, a presença, o poder de Deus em público. Agora, se não orar, olha, eu costumava dizer que a oração, orar é como respirar. Deixa lá de respirar por uns momentos. O que é que lhe vai acontecer? Se deixar de orar espiritualmente, acontece o mesmo. Ok? Marcos no capítulo 1, pode continuar não desmarque Lucas, que nós vamos continuar em Lucas, mas há aqui um texto de Marcos 1 que eu também gostava e pretendo partilhar com os irmãos. Marcos no capítulo 1, este é apenas um complemento àquilo que estou a dizer agora mesmo, relativamente à oração em privado. Marcos 1,35 diz assim a palavra de Deus. E levantando-se de manhã muito cedo, quem? Jesus, levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, portanto madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Alô? O que é que Jesus nos ensinou? Jesus é a pessoa mais coerente de todas. Tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, teu Pai que está em secreto, Ele vai-te ouvir, Ele vai-te recompensar em público. Amém? Era esta vida que Jesus levava. Ele, levantando-se muito cedo, estando ainda escuro, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Versículo 36, e seguiram-no Simão e os com ele estavam. Verso 37, e achando-lhe disseram, todos te buscam. Alô, amados irmãos. Quantos de nós é que faríamos a multidão ficar à nossa espera para privilegiarmos o nosso momento a sós com Deus? Alô?
Os irmãos entendem o que eu estou a dizer? Quantos de nós deixaríamos a multidão à espera para estar com Deus? E quando o nosso tempo a sós com Deus terminasse, então sim, terminasse entre aspas, ok? Nós voltávamos à multidão. Jesus tinha esta habilidade. Todos te buscam. E ele disse-lhes, vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demónios. Repare na sabedoria de Jesus. As pessoas sabiam onde é que Jesus pernoitava. Se Jesus não se levantasse muito cedo, ainda escuro, e fosse para o deserto orar, ok? As pessoas já não o deixavam sair de casa. As pessoas já não iam deixá-lo em paz e sossego para ter o seu tempo de comunhão com Deus. E por isso Jesus, com grande sabedoria, pagava o preço de levantar bem cedo, ainda escuro, antes que alguém começasse a bater à porta, para que ele orasse, para que ele ministrasse, para que ele ensinasse, para que ele fosse a um lugar, a um determinado lugar, ok? E ele ia para o deserto, e ele orava, e os discípulos lá iam atrás dele, já sabiam onde é que Jesus ia, ok? Senhor, todos estão à tua espera, está bem? Sim, Senhor, mas primeiro eu tenho que ter o meu tempo a sós com o Pai. E agora que vocês chegaram e já me interromperam, então vamos lá. Glória a Deus. A sabedoria de Jesus em isolar-se e o preço sacrificial a pagar. Muitas vezes para termos uma vida de oração diária é preciso pagar um preço. Mas Jesus pagou. E Jesus deixou-nos o seu exemplo. Amém? E é isso que Deus espera de cada um de nós, para que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Ele. Lucas no capítulo 6, versículo 12. Retomemos a Lucas. Lucas 6, 12 e 13 diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, naqueles dias, Jesus subiu ao monte aqui. Nós já percebemos que grande parte da vida de Jesus foi a orar. Isto quer dizer alguma coisa. Amém? Então subiu ao monte a orar e diz que passou a noite em oração a Deus. O que é que Jesus fez? Uma vigília de oração. Amém? Olha, eu sei que não é fácil às vezes estarmos uma hora em casa a orar, naqueles horários assim que pouca gente quer, durante a semana de oração. Eu fui logo o primeiro a inscrever-me desta vez para ninguém ir para o horário que eu mais queria, porque da outra vez eu pus um horário assim um bocado mais difícil. Estão a ver? Mais difícil. E entretanto já alterei. Olha, mas era só uma hora. Jesus passou a noite toda em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Amados, Jesus passou a noite toda em oração a Deus. Fez uma vigília de oração, sozinho na presença do Pai, por algo que era determinante. Sabe o quê? A escolha dos seus principais seguidores. A escolha dos seus apóstolos. E nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos de levar uma vida diária de comunhão com Deus por intermédio da oração. A nossa vida de oração começa no lugar secreto, em privado. Mas há momentos, amados irmãos, que nós temos que nos demorar em oração. Nomeadamente, quando diante de nós há uma decisão importante a tomar. Que é para não cometermos erros. Jesus não cometeu erro algum quando escolheu aqueles 12. Mas aqueles 12 foram escolhidos depois de uma noite inteira em oração a Deus. E Jesus sabia exatamente a vontade do Pai no tocante aos 12 que ele precisava de eleger para o acompanharem de mais próximo. Amém. Estás a pensar em casar? Que bênção. Mas ora, amém? Que é para estares convicto da parte de Deus que é essa a sua vontade. Ou seja, juntar-te àquela pessoa. Que é para não teres problemas lá mais à frente. E quem diz, amados irmãos, num casamento, posso dizer uma outra área qualquer. Mas vamos continuar, ok? Lucas no capítulo 9, versículo 18. E Lucas 9, 18 diz assim também a palavra de Deus. E aconteceu que, estando ele aqui, amados irmãos, uma vez mais, orando, em particular, a sós com Deus. Amém? Qualquer altura do dia é boa para orar. Aproveita a oportunidade. Oh, glória a Deus. Estava ele a orar em particular, estavam com ele os discípulos, mas Jesus estava um pouco mais à parte. E Jesus perguntou-lhes dizendo, quem diz a multidão que eu sou? E Jesus, partindo desta pergunta, começou a ministrar às suas vidas e começou a ensinar-lhes. Amados,
Deixa-me dizer-te, e eu dirijo-me agora também para todos, mas também em particular aos líderes do Grupo Vida. A oração precede o ensino e o discipulado. Alô? Antes de nós ministrarmos à vida de alguém, antes de nós exercermos o discipulado, que é fundamental, porque Jesus nos disse, ide e fazei discípulos, nós precisamos de orar. Obrigado por esse amém. Nós precisamos de orar, para que nós sejamos um canal aberto diante de Deus e diante da vida das pessoas que Deus coloca diante de nós. Para que nós saibamos não falar de nós próprios, mas da vida de nosso Senhor Jesus Cristo com propriedade. Então a oração precede o ensino e o discipulado. E nós devemos orar no tocante aos grupos de vida e aos líderes, orar antes do grupo, durante o grupo com os nossos irmãos e depois do grupo, dando graças a Deus pelo excelente trabalho que Jesus está a operar no nosso meio. Amém. Vamos continuar. Eu acho que os irmãos queriam uma mensagem diferente, mas é com esta que têm que levar. Ok? Voluntários. Tudo é importante na obra de Deus. E agora eu sei o que estou a dizer também com propriedade. Tudo é importante na obra de Deus. Mas como Paulo dizia a Timóteo, seu filho na fé, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam de precações, ou seja, súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Amém, amados irmãos? Antes de tudo, a prioridade é a oração. O serviço é fundamental. Amém? Deus chamou-nos para nós o servirmos. Nós somos servos de Deus. Mas antes de servirmos a Deus, nós precisamos estar ligados a Ele por meio da oração. E por isso Paulo dizia estas palavras a Timóteo, seu filho na fé. Admoesto-te, pois. Em outras versões diz, quero, pois, antes de tudo, que se façam todo este tipo de orações. Antes de tudo. Porquê? Porque a oração tem de ser uma prioridade. É por essa razão também que ao domingo nós estamos aqui às 9 da manhã a orar, todos os voluntários. Porque nós vamos servir, amados irmãos. E vamos servir aqueles que Deus, na sua infinita graça, junta ao nosso meio. Mas nós precisamos servir debaixo da unção e do poder de Deus. E por isso às 9 nós estamos aqui a buscá-lo em oração. Porque é o que a sua palavra diz. Antes de tudo. E nós queremos que tudo corra bem. Que tudo decorra segundo a vontade de Deus. E por isso nós oramos para que seja Ele a fazer. Amém, amados irmãos. Porque infelizmente às vezes não é na nossa igreja, graças a Deus, há pessoas que sabem que têm um serviço para cumprir e vêm a correr para a igreja para cumprir o serviço. Mas antes do cumprimento do serviço é preciso orar. É preciso estar em sintonia com Deus e estar em sintonia com aqueles que vão colaborar connosco. Amém? Porque nós somos uma só equipa. Glória a Jesus. E somos uma equipa unida, amém, a Deus e a nós próprios. Glória a Jesus. Lucas no capítulo 9. É o último texto, amados, antes de concluir. Glória a Jesus. Lucas no capítulo 9, versículos 28 e 29. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago. Estes 3 apóstolos eram, na verdade, os discípulos mais próximos, mais íntimos de Jesus. E subiu ao monte a orar. Glória a Deus. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Amém? Então Jesus subiu ao monte a orar e levou 3 dos seus discípulos com ele para os ensinar. E para se revelar a eles de uma outra forma, algo que eles nunca tinham visto. Eles até ficaram meio assustados. Mas quando é que o rosto de Jesus se transfigurou, a sua aparência, a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes? Quando Jesus estava a orar. Porque é diante do trono de Deus, amados, que orando nós somos transformados na sua imagem. Alô? Porque é que a imagem de Jesus se transfigurou e ele ficou reluzente? Porque ele estava orando na presença do Pai. É quando nós estamos na presença de Deus orando que também a imagem de Cristo começa a ser refletida em nós. Amém. Aquilo que na nossa própria força nós não conseguimos mudar, na presença de Deus orando, Deus muda. Alô? E Deus transforma a nossa vida. Irmãos, lembram-se quando é que o rosto de Moisés resplandeceu? Quando ele veio da presença de Deus.
Alô? Da presença de Deus. A dialogar com o Pai. Moisés era alguém com quem Deus falava face a face. E ele transportou um pouco dessa glória. E foi visível para o povo, de tal forma que ele teve que pôr um véu no rosto. A Bíblia diz, amados irmãos, que Moisés, com 40 anos, matou um egípcio. Tinha aquele ímpeto de ser o salvador do seu povo. E esse era o propósito de Deus para a sua vida, não daquela forma. Mas anos mais tarde, já ele era efetivamente o líder de um grande povo. A Bíblia diz que Moisés era a pessoa mais mansa à face da terra. Porquê? Pela intimidade com Deus. Quando temos intimidade com Deus, por meio da oração, Deus transforma o nosso caráter. Quando nós dizemos, Senhor, faz resplandecer o teu rosto sobre nós, Deus fará resplandecer o seu rosto na nossa vida quando nós passamos tempo com Ele. E o que Deus deseja é que nós possamos refletir a glória de Jesus, para que as pessoas conheçam o verdadeiro Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A oração transforma completamente a vida de uma pessoa. E é tão bom e importante estar com amigos íntimos e orar ao Pai. Por essa razão nós também temos a sala de oração à quarta-feira, das 20 às 21h30. E os irmãos podem estar a pensar, bem, o pastor hoje é só anúncios em relação à oração. Não. Eu estou a procurar enquadrar nesta mensagem os momentos de oração que nós temos na nossa igreja. Porque eles têm o devido fundamento, eles são relevantes. E nós devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. À quarta-feira temos a oportunidade de nos juntar aqui com os nossos irmãos e os nossos amigos. E juntos podermos estar a orar e a glorificar a Deus. Amém? Porque é aí que Deus se move. É aí que Deus muda o nosso caráter. É aí que Deus faz o seu rosto resplandecer sobre nós. Eu concluo dizendo, amados irmãos, antes o grupo louvor pode ir subindo, obrigado. Dizendo, Jesus começou e terminou a sua preciosa vida na terra com oração. Até na cruz do Calvário. Em pleno sofrimento, Ele não deixou de orar. Alô? O seu ministério foi iniciado com oração. Vimos no batismo nas águas no Rio Jordão. No jardim do Getsemane, quando a aflição se intensificou, Jesus também intensificou mais a sua oração. Na cruz do Calvário, depois de todo o sofrimento atroz que nosso Senhor Jesus sofreu em nosso lugar e por nós, Ele não desistiu de orar. Inclusivamente pelos pecadores, pelos transgressores, por aqueles que o mataram, dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus nunca deixou de orar, nem no momento mais difícil da sua própria vida. Portanto, o exemplo de Jesus fala mais alto. Pelo seu exemplo, Jesus demonstrou aos seus discípulos e a nós qual era o caminho a seguir. E o caminho é o caminho da oração. Ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Cultiva uma vida de oração. Contempla a presença de Deus e a manifestação do seu poder na tua vida e através de ti.